Penny Stocks são as ações que custam menos de R$1. Você pode, em uma corretora, comprar um lote delas com pouco dinheiro. E o número desses papéis, que valem poucos centavos, aumentou esse ano. Isso pode ser um péssimo sinal, mas também uma ótima oportunidade. Por quê? E será que vale a pena investir nelas? Assunto do Cafeína. Olá, o Cafeína tá no ar. Segundo o levantamento da Economática, por conta de toda a questão dos juros altos e da macroeconomia, o número atual de Penny Stocks na Bolsa Brasileira é de 9. Mas ali por março desse ano, chegou até a encostar em 15. Antes de mais nada, a gente tem que falar que Penny Stocks são, entre aspas, proibidas pela Bolsa. Quando um papel passa a negociar a menos de R$1, a companhia tem que realizar um grupamento, que é basicamente juntar várias ações em uma só para que o preço aumente. A B3 estipula que se uma ação é negociada a menos de R$1 por 30 pregões, a empresa tem que realizar um grupamento. Mas cada bolsa tem a sua regra. E por que ela faz isso? Provavelmente há o fator de que, como há uma taxa de cobrança sobre as negociações, quando os papéis estão muito baratos, as movimentações acabam compensando menos para a operadora, né? Embora seja um percentual. Mas, de qualquer forma, pode ter um elemento associado a isso. Fora esse ponto, o que acontece é que as Penny Stocks acabam oferecendo um risco meio elevado para quem investe nelas. Elas costumam ser ações muito voláteis e, geralmente, com uma menor liquidez. O primeiro ponto é simples de explicar. Suponhamos que uma ação está custando 50 centavos. Se alguém aceita uma oferta na corretora de venda a 55 centavos, parece pouco, né? De 50 centavos para 55, a 5 centavos, não faz diferença nenhuma, mas isso configuraria uma alta de 10%. Quantas ações você vê que sobem 10% rapidamente assim dentro de um pregão? Em centavos, psicologicamente é pequeno, mas as ações acabam sendo muito mais propensas a fortes oscilações no preço por conta disso. Vamos pegar o movimento diário das ações do Grupo Casas Bahia, atualmente uma Penny Stock, como exemplo do que a gente está falando. Em um dia, os papéis saíram de 56 centavos e foram para 59 centavos. 56 para 59, mas já é uma alta de mais de 5%. Depois caíram 2% para 55 centavos e fecharam estáveis, no 0 a 0. É meio doido, né? Volatilidade muito alta, subiu 5, caiu, terminou como se nada tivesse acontecido. Geralmente não há movimentações muito grandes envolvendo Penny Stocks e nisso que entra a questão da liquidez. Quando uma ação passa a negociar na casa dos centavos, vários fundos já deixaram de olhar para ela, porque para elas chegarem a esse patamar, o mais comum é que já tenham caído bastante, muitas vezes por estar enfrentando alguma crise. O Grupo Casas Bahia, que a gente já citou, está no meio de uma reestruturação, após sucessivos prejuízos e queimas de caixa. Boa parte dos gestores vê isso e pula fora, evitando risco. Outra que fez um grupamento foi a Oi. A companhia de telecomunicação está em um processo de recuperação judicial praticamente desde 2016. E está difícil de sair, hein? Por causa dessas questões, né, desses riscos, a B3 obriga as companhias a realizarem os grupamentos. Agora, em 2023, já foram 18 grupamentos, o maior nível desde 2016, quando 69 empresas fizeram uma movimentação desse tipo. O que é que aconteceu em 2015 e 2016? Uma crise no Brasil, com a economia recuando e os juros subindo. Agora, a nossa economia não está cambaleando tanto quanto naquela época, mas as taxas ainda estão altas. Então, há um certo padrão para o surgimento dessas ações e para a necessidade desses grupamentos. Olha aí na tela agora a lista com todos os grupamentos de 2023. Como curiosidade, a gente já teve nesse ano uma empresa que fez 2 grupamentos. A BR Properties realizou um em janeiro e outro em agosto. Mas a situação dela é um pouco diferente, já que ela está no meio de uma OPA, uma oferta pública de aquisição, para fechar o capital. As outras na lista são Inepar, IRB, João Fortes Engenharia, Melius, Mercantil do Brasil, Nexp, Oi, PDG, Recrosul, Triunfo, Veste e Viver. Não é raro ainda ver que boa parte das companhias que configuram atualmente como Penny Stocks tem quedas de 80% ou 90% dos seus preços. Enfim, é preciso ter em mente que esses riscos que fazem a B3 obrigar grupamentos existem também para quem investe. A falta de liquidez e a volatilidade são 2 elementos bastante perigosos na hora de investir. E a grande questão é que as Penny Stocks acabam atraindo muito não só pelo valor nominal, que é baixinho, mas também
por todo o aspecto de especulação associado a isso, né? Já que elas são muito voláteis. Como dizia um antigo operador de mercado, na época em que eu era trader de câmbio lá no Citibank, mais de uma década atrás, onde a vol a vida, né, para operadores interbancários, ou para especuladores, ou para traders, né, para quem faz day trade e tudo mais, a volatilidade é interessante, mas não para quem investe a longo prazo, ou para quem não quer esse tanto de emoção, de oscilação nos seus investimentos, ainda que esteja investindo em ações e em outros ativos de renda variável, né? Mas não deixa de ser interessante ver como nomes tais quais Casas Bahia, Oi e Melius, que são ou que foram penny stocks nesse ano, estão ali entre as mais negociadas pelos investidores pessoa física. Um ponto de atenção é que o investidor tem que ter em mente que se as ações de uma empresa estão baratas, há um motivo. Não é porque um papel está sendo negociado a menos de R$1 que é promoção, né? Que ele vale como investimento por si só. Um outro alerta é que os grupamentos oferecem algum risco para os investidores, já que eles costumam diminuir ainda mais a liquidez dos papéis. E a lógica por trás disso é simples. Menos ações circulando, menos negócios. Tem muita gente que acaba investindo em penny stocks pela crença de que a empresa vai se recuperar. Nesse ponto, a recomendação é que os interessados estudem bem a companhia e o negócio, além de analisar o cenário macroeconômico antes de fazer qualquer aporte, porque o retorno pode sim ser interessante, mas também tem o risco dessa ação cair ainda mais ou da empresa até quebrar. Você tem ou já teve alguma penny stock na carteira? Conta aí pra gente nos comentários. Você viu que eu me policiei aqui ao longo de todo o programa para separar bem as duas palavras, para não ter interpretação errada. Muito obrigado pelo like, por se inscrever no nosso canal Invest News, bons investimentos e até o próximo programa. Tchau!